Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Hoje, Sexta-feira Santa, vamos falar sobre a crucificação. A crucificação de um modo geral. Não sabemos, de fato, como Jesus Cristo foi crucificado nos anos 30 do século I da era cristã. Não sabemos. O termo stauros em grego, tanto em grego stauros quanto cruxi em latim, não tem uma relação entre duas transversais. Não tem a relação com a cruz que nós conhecemos hoje, né? Horizontal, vertical. Então, o grego stauros e cruxi não está diretamente relacionado a essa forma de cruz como nós encontramos hoje. Então, a expressão stauros em grego, ela traduz para a palavra estaca, né? Estaca, uma estaca enfiada. Essa é a tradução da expressão stauros em grego. Estava ligada, né, a vários tipos de situação de morte. Por exemplo, stauros, a estaca, estava ligada a tipo de morte de pessoas enforcadas. As pessoas eram enforcadas, ou eram amarradas, ou eram pregadas, ou empaladas. A empalação era o tipo de morte mais cruel. E como é que acontecia a empalação na estaca? Se enfiava algo, pelo ânus do condenado já à morte na estaca, então perfurava o ânus e ia até as entranhas. Era um tipo de morte muito violenta. Muitos crucificados na história morreram empalados, enfiado pelo ânus, e enfiando pelo ânus ia perfurar as entranhas. Então, o termo cruz, stauros, estaca, é muito amplo. Ou enforcados, amarrados, pregados ou empalados. Olhando para a história, nós temos registros já do 7º século antes de Cristo de morte, de tipo de morte dessa natureza, relacionado à cultura grega, ao porto de Atenas, onde temos informação de que os piratas já eram crucificados ali por volta do século 7º antes de Cristo. Temos informações dos medos e dos persas, sobretudo, que trouxeram esse tipo de morte para a sua cultura e se difundiu de uma maneira muito violenta com os persas. Já com Alexandre Magno, Alexandre o grande rei da Macedônia, 3 séculos antes de Cristo, ele difundiu ainda mais essa cultura da crucificação pelo mundo, com o Império Macedônico. Alexandre Magno, que trouxe a cultura grega justamente para o Império Macedônico, que reinou por tantos séculos e séculos e séculos. Depois, outras informações também que nós temos é que muitos mortos
né, eram crucificados, ou seja, crucificados depois de mortos. Temos informações dessa natureza. Os romanos começaram a crucificar os vivos quando o Império Romano adotou essa prática dentro do seu império, e quando o próprio Império Romano ele tomou de conta, quando consegue dominar o mundo praticamente, depois dos Ptolomeus e dos Seleucidas, vem o Império Romano e consegue dominar o mundo e, sobretudo, a própria Palestina. Nós temos também informações de pessoas mortas na cruz, mas pessoas relacionadas a uma cultura baixa, né? Pessoas pobres. Pessoas pobres eram condenadas, né? Os estrangeiros, os escravos, principalmente, a classe baixa, aqueles que estavam em baixo patamar, esses sim eram crucificados. A cultura romana não crucificava os nobres, os ricos, os que tinham dinheiro. Já a época do Império Romano eram crucificados, né, a classe mais baixa, né, os escravos, os estrangeiros. Por isso que nós temos uma informação na carta aos Filipenses. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. O texto diz o seguinte: mas se esvaziou de si, está falando de Jesus, e tomou a condição de escravo, falando de Jesus, fazendo-se semelhante aos homens, Jesus, e mostrando-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus morreu condenado como se fosse um escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e tomou a condição de escravo. A crucificação também estava relacionada aos judeus. Nós temos informações preciosas que do século I antes de Cristo, um século antes de Cristo, lá por volta de 148 antes de Cristo, nós temos informações de que 800 judeus foram crucificados. Essa informação que nos fornece é Flávio José. Flávio José, historiador judeu da antiguidade. Então ele nos oferece essa informação. Lá por volta do ano 4 antes de Cristo, nós temos a informação de que o governador da Síria mandou crucificar mais de 2.000 judeus. Mais de 2.000 judeus. Enquanto este modo de crucificação dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo, temos informações de Qumran, né? Qumran, que foi a grande descoberta do Mar Morto. Em Qumran tinha uma comunidade de judeus chamada essênios, mas temos informações de que os essênios também praticavam a cultura da crucificação, né, entre eles, para justamente fundamentar aquilo que está contido na lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, vamos ver, ou melhor, capítulo 21, versículo 22, Deuteronômio. Se um condenado à pena de morte for executado e pendurado a uma árvore, seu cadáver não ficará na árvore durante a noite. Tu enterrarás nesse mesmo dia, porque Deus amaldiçoa quem é suspenso a uma árvore. E não deves contaminar a terra que o Senhor teu Deus te dará como herança. Essa prática foi deixada de lado, foi deixada depois, porque a comunidade de Qumran ela foi destruída, sofreu um massacre também nos anos 70, mas os judeus abandonaram essa prática depois da destruição de Jerusalém do templo, já com o judaísmo
rabínico, eles adotaram a prática de estrangulamento. Ficaria melhor estrangular do que pendurar numa estaca. Entre os anos 6 até os anos 40 da nossa era cristã, do século I da nossa era cristã, a única informação que nós temos de um judeu crucificado é Jesus Cristo. Entre os anos 6 e os anos 40, que marca o início da primeira parte da prefeitura romana, por isso que Pôncio Pilatos foi prefeito, romano na Judéia. A única informação que nós temos de um judeu crucificado entre os anos 6 e 40, claro, da nossa era cristã, é Jesus Cristo. Temos informações dos anos 44 ao 66 de outros judeus já crucificados nesse ano. Mas para a primeira parte da prefeitura romana, a única informação de alguém que morreu crucificado na história é só de Jesus Cristo, como nos está descrita por Flávio José, historiador judeu da Antiguidade. Nós temos vários retratos na Antiguidade de cruz, de crucificados. Do século II, nós temos a imagem da cruz, mas sem ninguém crucificado na cruz. Então, uma cruz sem corpo. No século II também temos a figura gravada numa pedra de jaspe de alguém crucificado, mas crucificado nu. Uma descrição gnóstica. Para o século III, nós temos uma informação de um asno, de um animal, de um burro, de um jumento, de um asno, crucificado na cruz, mas ridicularizando o sagrado. A pergunta é: como Jesus foi crucificado? Nós não temos como saber na história como exatamente Jesus Cristo foi crucificado. Foi crucificado nu? Foi crucificado com roupa? O próprio termo cruz na antiguidade não refere a esse formato que nós temos praticamente só relacionado a isso, mas uma estaca, onde muitos eram mortos lá amarrados ou pregados, enforcados ou empalados. No próximo vídeo vamos continuar a explicar mais sobre a questão da crucificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.